E vamos lá para mais um Os Donos da Roda, episódio número 9. Eu sou o Bruno, seu apresentador ferrarista favorito, e eu tô aqui com ele, que é mais rico que o Kimi Raikkonen, Eric Martins. Só se for rico de fígado, né? Porque eu não bebo tanto quanto o finlandês, né, Brunão? Mas vamos aí para um episódio especial, né? É a primeira vez que a gente vai fazer, espero que todo mundo goste aí, que a gente vai relembrar uma das temporadas, se não a temporada das mais emocionantes aí dessa última década. Isso aí, não temos Fórmula 1 esse final de semana, mas a gente não vai deixar de falar da categoria. Vamos fazer um podcast histórico aqui, é um novo formato. A gente vai relembrar a temporada de 2012, que foi uma baita temporada, animal, muito equilibrada. Espero que vocês curtem esse novo formato. E além disso, vamos comentar das notícias da semana na Fórmula 1. Vamos falar quais outras categorias correm nesse final de semana. E também palpites. Então, simbora. Então, simbora falar da temporada de 2012. E para começar a falar dela, a gente tem que falar do grid, que era simplesmente fenomenal. 6 campeões do mundo: Alonso, Vettel, Hamilton, Kimi, Schumacher e Button, e um futuro campeão do mundo, Rosberg, que já estava na Mercedes. Além disso, 2 brasileiros, Massa na Ferrari, Bruno Senna na Williams, o Daniel Ricciardo, que hoje está na McLaren, estava na STR. E assim, tem alguma coisa a mais para falar disso aí, Eric? Cara, Brunão, tirando isso tudo que você falou, lembrar que foi a última temporada do Schumacher, né? Que depois dessa ele se aposenta. É o último ano também do Hamilton na McLaren. E aí quem substitui o Hamilton na McLaren é o Pérez. E a gente vai ver por quê. Porque o Pérez fez uma temporada 2012 muito boa, chegando a quase vencer corrida de Sauber, só para a gente ter uma noção. O Grosjean também, foi a temporada que ele mais conseguiu pódios na carreira e quase matou o Alonso também em Spa, a gente vai falar mais para frente. E o companheiro de equipe do Daniel Ricciardo na Toro Rosso era o Jean-Eric Vergne, né? Que virou depois bicampeão da Fórmula E. E o companheiro do Bruno Senna é o Pastor Maldonado, que, cara, para mim, acho que foi a vitória mais impressionante de alguém, assim. Foi a maior zebra, o maior underdog, digamos assim, de vitórias na Fórmula 1 nos últimos tempos. E falando das equipes, a gente tinha uma McLaren com 2 campeões do mundo no grid e com um carro que prometia muito para a temporada. Além disso, a Red Bull, que vinha de 2 campeonatos de construtores e 2 de pilotos, com o Vettel e um baita segundo piloto que era o Webber. Além disso, a Ferrari, que tinha ido mal na pré-temporada e, assim, já dava a entender que daria um foco a mais pro Alonso. E uma Lotus, que tinha o Kimi retornando depois de 2 anos e, como você falou, o Grosjean. Sim, Brunão, ainda tinha, tirando tudo isso que você falou, a gente ainda tinha uma Force India muito rápida, com motor Mercedes, que surpreendeu com o Hülkenberg, com o Paul de Resta. Tem a Sauber, que a gente já falou, que o Sérgio Pérez faz uma temporada espetacular. A Sauber consegue 4 pódios naquela temporada, 3 com o Pérez e uma com o Kobayashi, o glorioso Kobayashi. E aí tinha as 3 nanicas, né, Bruno? Que eram as equipes que entraram na Fórmula 1 em 2010 e ainda conseguiram ficar até o final de 2014, ali mais ou menos, que foi a Caterham, a Espanha, que virou HRT, e a Marussia, que era da Virgin, né? Então, são as 3 nanicas que fazem falta, na minha opinião, hoje em dia na Fórmula 1, porque equipe pequena na Fórmula 1 é a que revela piloto, é a que traz piloto e faz falta. Bom, esse era o grid, já dá pra entender o porquê que essa temporada foi tão sensacional, mas agora a gente precisa falar do início de campeonato, que assim, no mínimo, surpreendente. 7 corridas, 7 vencedores no início. Austrália, Button. Cara, e falar da Austrália que as duas McLaren saíram na ponta, né, Bruno? Então foi uma corrida muito boa. A gente vai falar bastante do Alonso e do Vettel, porque querendo ou não, eles vão ser os protagonistas do campeonato. O Alonso larga só em 12º, o Vettel larga em 16º, o Vettel larga em sexto. E o Kimi, voltando dos 2 anos, o Kimi larga em 18º, cara, enquanto o Grosjean foi terceiro no grid. Olha a diferença, como o ritmo faz diferença. E outro fato curioso é que as HRTs, né, tanto o Naraí Karthikeyan, o indiano, e o Pedro de la Rosa, que também estava voltando para a Fórmula 1, eles não conseguem classificar o carro, então eles não largam, em vez de ter 24 carros na pista, a gente teve só 22, porque eles ficaram acima do limite dos 107% da época. Então o Button vence, o Vettel é segundo, o Hamilton é terceiro, o Alonso é quinto, o Kimi numa recuperação é sétimo, e o Ricardo termina em nono naquela corrida, marcando seus primeiros pontos na Fórmula 1. E depois a gente vai pra Malásia, que acho que choveu só um pouquinho lá. Meu Deus, para variar, né? A Malásia é mais aquela chuva que a gente conhece, aquela chuva de verão lá na pista asiática.
Hamilton e Button e Schumacher, os três primeiros colocados. O Schumacher, cara, fez um belo início de ano. Ele tinha muito ritmo de classificação, na corrida ficava devendo, mas ele fez um bom início aí. Das primeiras quatro corridas, ele largou no top 5 em todas elas, cara. Você vê como o Schumacher estava ali com um ritmo de classificação muito bom. O Vettel larga em sexto, o Alonso em nono e o Pérez larga em décimo. Vou citar o Pérez porque na corrida o Pérez chega a liderar a corrida na chuva. Essa é a corrida que eu falo que ele quase vence. Ele é ultrapassado só pelo Alonso. A corrida termina com o Alonso vencendo, o Pérez em segundo e o Hamilton em terceiro. O Kimi é quinto e o Vettel, 11º, o Vettel bate no retardatário, que é o Kartikin, que a gente já falou, o indiano. E o Bruno Senna consegue um sexto lugar ali, Bruno. Foi a melhor colocação dele na história da Fórmula 1. E passando para a China, acho que não tem muito o que falar, foi uma vitória dominante do Rosberg e uma vitória surpreendente da Mercedes também. Sim, foi a primeira vitória da Mercedes desde que ela voltou para a Fórmula 1, né? Então o Rosberg sai na ponta, Hamilton e Schumacher, os três primeiros. Só que aí o Hamilton troca o câmbio. E aí olha a Sauber aparecendo de novo. O Kobayashi acaba subindo para a terceira posição. Na largada, Alonso é nono e o Vettel 11º. E na corrida, Rosberg, que nem você falou, dominante. Button em segundo, Hamilton em terceiro, o Vettel é quinto, Alonso nono. E o Bruno Senna faz outra ótima corrida, porque ele sai de 14º para sétimo. Detalhe que ainda não falamos o nome de Felipe Massa nesse cast, então já dá para ter uma dimensão. Cara, já que você falou, eu vou falar rápido, mas pra mim, as pessoas acho que vão escutar e vão ver que é a melhor temporada disparada, assim, de pilotagem, acho, do Alonso, cara. Porque ele tira leite de pedra, que nem você falou, desde a pré-temporada a Ferrari não tinha um bom carro. E primeiro que ele leva a equipe toda pra ele, então o Massa ficou em segundo plano ali. E, cara, o Alonso merecia demais, demais esse título, cara, de verdade. Concordo plenamente. Mas passando para o Bahrein, a gente teve uma vitória do Vettel, primeira dele na temporada, e a gente teve o glorioso meme "You have to leave a space all the time" do Fernando Alonso para o Nico Rosberg. Cara, o Alonso já desde essa época, né, ele soltava os rádios clássicos. Esse ano teve muito rádio clássico em 2012. O Vettel venceu, que nem você falou, foi uma corrida dominada pelo piloto alemão. Ele larga na pole, foi a primeira pole do ano que não seja de um motor Mercedes, porque as três primeiras tinham sido de motor Mercedes. E lembrar que foi o primeiro pódio do Kimi, né? A corrida terminou com o Vettel em primeiro, Kimi em segundo, Grosjean em terceiro. O Alonso foi sétimo e o Massa, ó, quem diria que faríamos no Massa? O Massa marcou seus primeiros pontos na temporada, só no quarto GP do ano, com o nono lugar. Cara, foi muito legal essa corrida. Eu lembro que o Kimi pressionou muito o Vettel a corrida inteira, cara. Só que o alemão conseguiu segurar. Primeiro pódio do Kimi desde as aventuras dele no Rally e na NASCAR. Então, partimos agora para a perna europeia da temporada. E para esse primeiro GP europeu, no retorno, eu vou deixar para você falar, porque você estava lá, né? Cara, eu tava lá, foi espetacular, pra te falar o mínimo, assim. Foi minha primeira corrida fora do Brasil, que eu tive o prazer de assistir. E no sábado já o Hamilton vence, o Hamilton faz a pole, o Maldonado fica em segundo, o Alonso terceiro, só que o Hamilton é desclassificado por falta de gasolina, Bruno. E ele parou bem na minha frente, cara, onde eu estava assistindo. Ele faz a volta, faz a pole, e aí no meio da volta para retornar, ele para o carro. Ninguém entendeu nada. Eu, na hora, eu não entendi nada. Achei, de boa, sei lá, aconteceu alguma coisa. Só que foi desclassificada por falta de combustível. Por quê? Porque você é obrigado, tanto na corrida quanto no treino, levar o carro para o box, tem que ter 1 litro de gasolina para a FIA estudar, ver se não tinha combustível adulterado e tudo isso. Então ele acaba sendo desclassificado. Então o Maldonado acaba largando na pole. E só para comparação do tamanho do feito do Maldonado, cara, o Bruno Senna, que até então fazia uma temporada melhor que o venezuelano, ele é eliminado no Q1 e larga em 17º. Quando eu falo que foi uma vitória, a maior vitória de um underdog na história assim da Fórmula 1, cara, não sei se é a da história, mas dos últimos tempos, sim, é maior que a vitória do Gasly na Itália, é maior que a vitória do Pérez no Bahrein. Quem tiver a oportunidade de ver, porque ali o venezuelano pilotou como gente grande, cara. Então a corrida terminou com o Maldonado em primeiro, o Alonso em segundo, o Kimi em terceiro. O Hamilton foi sétimo, largando de último, né? E como foi a quinta corrida do ano, teve um negócio interessante pra gente falar. O Senna e o Schumacher, eles colidem no final da curva 1. E essa colisão dá uma punição pro Schumacher. E é importante a gente falar disso por causa do próximo GP que a gente já vai falar, que é Mônaco. Mas antes disso, vamos falar como está o campeonato até então, Bruno. 5 corridas,
O Vettel e o Alonso estão na liderança com 61 pontos. O Hamilton tem 53, o Kimi 49 e o Weber 48. Isso aí. E só para detalhe que a gente não falou, essa corrida que o Eric foi em Barcelona, que a gente esqueceu de comentar. Mas foi Barcelona, vencida por Maldonado. Para a próxima corrida, a gente tinha Mônaco, né? A nossa clássica procissão de toda a temporada, né? Porque tem que falar que é isso. E acho que pode começar falando do classificatório com o Schumi, que você já deu o gancho. Exato, o Schumacher faz a pole com o Weber em segundo e o Rosberg em terceiro, só que o Schumacher tomou 5 posições no grid de largada em conta da colisão dele com o Bruno no GP da Espanha. Então o Schumacher acaba largando em sexto. O Massa faz o melhor quali dele até até aquela prova no ano, vai largar em sétimo. E cara, a corrida, que nem você falou, sem muita emoção, aquela procissão de sempre. Então desculpa, o Weber que larga em primeiro vence a prova, o Rosberg que larga em segundo termina em segundo, e o Alonso foi o que melhor conseguiu subir ali. O Alonso largou em quinto, terminou em terceiro. Destaque também para o Massa, que conseguiu marcar mais pontos depois de um início de temporada terrível, cara. A pessoa que mais ganhou posição naquela corrida foi o Paul di Resta de Force India. Ele largou em 14º, Bruno. Terminou em sétimo. E para a próxima corrida, que foi o GP do Canadá, a gente teve a primeira vitória da temporada de Lewis Hamilton, que assim, acho que a gente pode mandar um not blessed, né? Porque a sorte que ele tem hoje na Fórmula 1 em todo o ano praticamente, naquele ano faltou. Assim, eu acho que a McLaren era o melhor carro daquele ano. De verdade, Bruno. Melhor que a Red Bull, melhor que a Ferrari. E eu acho que o Hamilton só não brigou pelo título com o Vettel e com o Alonso até a última corrida pelos inúmeros erros de pit stop que a McLaren teve com ele, pelos problemas mecânicos. Várias corridas o Hamilton fica na mão. O Button nem se fala, mas o Hamilton fica na mão várias vezes. Então, digamos que na Malásia não, no Canadá, ele tira toda essa zica já que ele estava tendo. E cá entre nós, o Hamilton anda muito bem lá. Foi lá que ele fez a primeira pole, a primeira vitória dele na carreira em 2007 pela McLaren também. Então no quali o Vettel faz a pole, o Hamilton sai em segundo e o Alonso sai em terceiro. Durante a corrida, Hamilton e o Vettel e o Alonso eles brigam a corrida inteira, só que o Hamilton tem uma tacada parecida com o que aconteceu agora no GP da Espanha. Enquanto o Vettel e o Alonso eles escolhem fazer uma parada só, o Hamilton faz duas. Então ele volta atrás, só que ele consegue tirar toda essa diferença, tanto para o Vettel quanto para o Alonso, vence a prova. O Grosjean é o segundo, o Pérez em terceiro. Por quê? Porque eles também fizeram duas paradas e passaram o alemão e o espanhol. Então foi uma corrida bem movimentada lá no circuito canadense. Erro de estratégia não é atual da Red Bull, hein? Olha aí, da Red Bull e da Ferrari, que beleza, hein? E depois dessa corrida, Bruno, só para falar que depois dessa corrida, 7 corridas, sete pilotos diferentes vencendo, e o Hamilton assume a liderança do campeonato, com 88 pontos. O Vettel tem 86 e o Alonso 85. Pois é. A diferença do primeiro pro terceiro, 3 pontos. Acho que, assim, imaginar um cenário desse hoje, assim, acho que é sonho pra gente. Próxima corrida, GP da Europa em Valência. Segunda corrida em casa de Fernando Alonso e fez por merecer. Cara, que essa corrida para mim é uma das exibições mais espetaculares do Alonso na vida dele. Se alguém tiver a oportunidade de assistir os highlights que seja, assiste, porque o espanhol sai em 11º, o Vettel faz a pole, o Hamilton segundo, Maldonado, glorioso Maldonado em terceiro, e o Alonso sai só em 11º. E durante a prova aconteceu muita coisa, o Vettel liderou a corrida inteira praticamente, o Alonso foi subindo, 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 teve acidente, teve tudo, safety car, como era comum, né, na pista de Valência, que é uma pista das novas, assim, é uma que eu sinto saudades, Bruno. Achava a pista, por mais que seja de rua, mas era uma pista bem legal. E então, durante a corrida, o Vettel lidera praticamente a corrida inteira. Faltando aproximadamente 5 ou 10 voltas, o Vettel tem um problema no motor, então ele é obrigado a abandonar. O Alonso assume a ponta e dali não sai mais. Então o Alonso vence em casa, saindo da 11ª posição do grid. Ele vence, o Raikkonen é o segundo e o Schumacher é o último pódio do Schumacher na Fórmula 1, lá em Valência, com esse terceiro lugar. E só o detalhe, né? O Hamilton também abandona por batida com o glorioso Maldonado, igual você falou, então o ano de azar do Hamilton continua nessa corrida. O Maldonado nessa aí deu uma bem grosseira para cima do atual heptacampeão. Agora, vamos para a Inglaterra, onde tivemos uma dobradinha da Red Bull, Weber em primeiro,
Alonso em segundo, Vettel para fechar o pódio. Você vê que você já falou de 2 vitórias do Weber, né, o Weber chegou a vencer 2 corridas antes do Vettel naquele ano, então tem muita gente que às vezes critica o Weber, fala mal dele, mas o Weber era um grande piloto, cara, assim, muito bom segundo piloto de fato. Em 2010, inclusive, eu acho que ele não ganhou aquele título muito porque a Red Bull já tratava o Vettel como sua galinha dos ovos de ouro, galinha dos ovos de ouro. Vamos lá, Bruno, então o Alonso sai na pole, o Weber em segundo, o Schumacher em terceiro, e durante a corrida também movimentada, mas não tanto. O Silverstone às vezes tem esse tipo de corrida. O Weber vence, Alonso segundo, Vettel terceiro e o Massa em quarto. Melhor colocação do Felipe até então na temporada. Ficou ali na quarta posição. Isso aí, então, primeiro resultado bom do Massa, assim que a gente pode dizer, forte. E a gente vai para a Alemanha, onde tivemos novamente uma vitória de Fernando Alonso. Na pista, né, que a Ferrari pede pro Alonso, pede pro Felipe deixar o Alonso passar em 2010, né, o famoso Fernando is the fast on you. E ali, para mim, ali acaba a carreira do Felipe. Ele nunca mais conseguiu voltar bem psicologicamente. E na classificação, Alonso primeiro, Vettel segundo, Weber terceiro. E durante a corrida, o Alonso vence tranquilamente, o Button é segundo e o Kimi em terceiro. Destaque também pro Kobayashi, velho. Kobayashi ficou em quarto e o Vettel em quinto. Uma corrida ok, Fernando Alonso sai dali, 10ª etapa, metade do campeonato já se foi, Bruno. Alonso é líder com 154 pontos, 154, 34 pontos a mais que o Weber. O Weber é segundo com 120, o Vettel em terceiro em 110 e o Kimi já aparece em quarto com 98. O Kimi fez um ano muito consistente, cara. A gente vai ver aqui dele até o final na temporada, mas o Kimi faz um ano muito consistente e o Hamilton, por conta dos azares, já está em quinto só com 92. Que bom que você comentou de Kimi Raikkonen, porque a gente precisa falar da Lotus e dele também, porque na Hungria deu P2 e P3 para a equipe. Pois é, na Hungria, né, a pista chata de passar, todo mundo sabe. O Hamilton adora correr lá, fez a pole, o Grosjean largou em segundo, o Vettel em terceiro. E aí, durante a corrida, o Lewis disparou, não teve para ninguém, mais uma corrida dominante do inglês. O Kimi largou em quinto, foi o segundo e o Grosjean em terceiro. Então aí que você fala um P1 e P2 da Lotus no pódio, é o segundo pódio duplo da Lotus no ano, digamos assim. E os dois brasileiros marcaram pontos, o Bruno Senna foi o sétimo, o Felipe Massa foi o nono. E depois dessa corrida, Bruno, o Alonso tinha 30 pontos de vantagem sobre o Weber. Então, a gente pode começar a ver que o Alonso estava ali. Às vezes não chegava no pódio, mas ele conseguia não perder tantos pontos por ser uma temporada muito equilibrada, a temporada de 2012. E aí a gente teve a parada de verão, onde Alonso era líder, e a próxima corrida, depois da parada, era Spa-Francorchamps, que o Grosjean aprontou. Que beleza! Cara, essa corrida eu tava na Espanha também, Bruno. Eu tava fazendo meu mochilão. Eu lembro que eu tava no hotel assistindo essa corrida. E na hora da largada eu falei, cara, essa largada é complicada. Eu tava com um amigo meu, eu falei, essa largada é complicada, pode dar merda. E deu, né? Cara, por muito pouco, assim, muito pouco. Naquela época não tinha o ralo, né? Por muito pouco o Grosjean não tira a vida do Fernando Alonso, cara. O Grosjean ele acaba largando ali na nona posição. E ele tenta uma manobra para cima do Hamilton logo na primeira curva. Quem conhece Spa sabe que a largada até a primeira curva é muito curta. O Hamilton dá uma pequena espremida no Grosjean, só que o francês não tira o pé. E aí ele bate no Hamilton e aí ele vai sem freio para cima do Alonso e o carro dele passa por cima do Alonso ali, coisas de centímetros na cabeça do espanhol. E por muito pouco a gente não tem um grave acidente ali. Mas falando da corrida, o Button vence, o Vettel é segundo, o Kimi é terceiro. E as duas Toro Rosso, tanto o Generic Vergne em oitavo e o Daniel Ricciardo em nono, os dois ficaram largando em 15º e 16º, então foi uma bela recuperação da equipe B da Red Bull, digamos assim. E foi a primeira corrida que o Alonso não marca pontos, cara. Então, uma corrida ali que já abre o olho, só que ele teve um pouco de sorte, mesmo assim manteve ali 24 pontos de vantagem pro Vettel. E vamos para a próxima, então. E a briga entre Vettel e Alonso esquenta de vez em Monza. Uma baita briga entre os dois pilotos. Sim, eles se pegam ali na corrida, né? O Alonso de novo no rádio reclamando de espaço, que o Vettel colocou ele na grama e não sei o quê. A corrida esquentou ali de fato. Só um fato que o Massa consegue a melhor classificação dele na temporada, larga em terceiro. As duas McLarens mostrando a força do motor Mercedes, largam em P1 e P2. E durante a corrida a gente fala aqui da briga entre Vettel e Alonso. O Vettel é punido pela manobra em cima do Alonso. E
Hamilton vence, o Pérez, de novo ele, em segundo, o Alonso em terceiro e o Felipe em quarto, o Kimi fica em quinto. E, cara, o Vettel, mesmo punido, ele teve um azar, né? Que ele não conseguiu terminar a prova, ele estava ali em segundo lugar, na frente do Alonso, na frente do Pérez. Mas por conta da punição, ele foi punido, se eu não me engano, em 10 segundos, Bruno, por causa da manobra em cima do Alonso, mas não precisou cumprir porque o carro dele quebrou ali antes do final da prova. E no final dessa temporada europeia de corridas, a gente vai para a Ásia com Alonso em primeiro, Hamilton em segundo, Raikkonen em terceiro e Vettel em quarto. Mas a Ásia proporcionou para a gente uma das maiores, assim, sequências de vitórias que eu já vi para recuperar. E a primeira corrida foi Singapura. Cara, Bruno, que nem você falou, foi uma das maiores arrancadas de um piloto. Então, quem lembra assim do Vettel? O Vettel da Ferrari que errava, o Vettel da Aston Martin. Cara, procura ver o Vettel na Red Bull, o que esse cara faz. E essa temporada de 2012, 2010 e 2012 ele recupera, ele não tá, ele mal lidera o campeonato, cara. Para vocês terem noção. Daqui a pouco eu vou falar quando ele assume a liderança do campeonato. Só que ele não lidera a maioria do campeonato. Ó, já estamos na 13ª corrida, 14ª corrida, Singapura, e ele não liderou o campeonato até então. E ele engata agora uma sequência de vitórias que muda o rumo do campeonato. E 2010 foi assim também. Tirando 2011 e 2013, já foi anos mais dominantes dele mesmo e da Red Bull, mas a temporada de 2012 dele e a de 2010 é espetacular, é o ranking do alemão. E no quali na pista de Singapura, o Lewis sai em primeiro, o Maldonado em segundo e o Vettel em terceiro. Durante a corrida, o Vettel já dispara, abre um caminhão, não é incomodado a corrida inteira. O Button fecha em segundo e o Alonso em terceiro. Outra corrida também de recuperação foi do Kimi, que largou em 12º e terminou em sexto, que é uma pista chata de passar. E o Daniel Ricciardo faz outra excelente corrida, já mostrando ali o futuro que ele teria na categoria. Ele sai de 15º, termina em nono. E aí, vamos falar aqui, Bruno, rapidinho antes, que após esta corrida, vale a gente lembrar, cara, o Alonso estava 39 pontos na frente. E após o GP de Singapura, ele tem 194 pontos contra 165 do Vettel. Então a distância já caiu aí para 29 pontos. O Kimi em terceiro com 149, o Hamilton com 142 e o Webber com 132. E acho que só para complementar o GP de Singapura, de novo, o carro da McLaren quebra o do Hamilton, ele fica sem marcha e abandona novamente. E ele estava liderando, né? Ele estava na frente do Vettel ali, foi logo no começo da corrida. E aí o Vettel assume a ponta e dali não perde mais. Passando agora para o Japão, onde o nosso querido Fernando Alonso sai na primeira volta e fica limpo para o Vettel levar a corrida. Cara, Bruno, para mim aí é a mudança do campeonato, porque o Vettel larga na pole, o Webber em segundo, o Button em terceiro, dobradinha da Red Bull na primeira fila. E logo na largada o Alonso tem uma confusão ali, junto com o Kimi e o Grosjean e o piloto da Force India, na época o Hülkenberg. Os três estão muito próximos ali na curva 1, o Alonso não tira o pé e acaba tocado, acaba na caixa de brita, muito parecido com o que aconteceu com o Nigel Mansell contra o Senna em 91, na decisão do título. E ali, para mim, é a maior diferença do campeonato. Acho que faz muita falta ali. Tanto faz falta que o Vettel vence, o segundo colocado é o Felipe Massa, cara, de Ferrari. O Kobayashi, o japonês, consegue seu pódio em casa, fica em terceiro. E quando eu falo assim do Felipe Massa, é porque se o Felipe Massa conseguiu ficar em segundo e a Ferrari trabalhava todo para o Alonso, seria uma prova que o Alonso conseguiria ali ficar em segundo tranquilamente e essa distância para o Vettel não seria tão grande, ele não teria perdido esses 25 pontos que ele perdeu depois da corrida. Eles saem dali 194 para o Alonso, 190 para o Vettel, e dali a diferença para o Raikkonen já é grande, ele já tem 33 pontos, o Vettel no caso, 33 pontos de distância para o Raikkonen, e ali eles colocam meio que afunilam essa briga pelo campeonato. A sequência de vitórias do alemão continua na Coreia. E antes que você fale da pista, de como foi a corrida, quer dizer, tem que falar do Hamilton que de novo prendeu um pedaço de pano no carro dele, assim, temporada para esquecer do inglês. Muito azar. Toda a sorte que ele tem agora, ele teve muito azar nesse ano. 2011 também foi um ano muito azarado dele. Tanto que acaba esse ano, esse é o último ano dele na McLaren. Ele é convencido pelo Niki Lauda para se juntar à Mercedes já em 2013. Mas voltando aqui para a temporada de 2012, lá na Coreia, o Webber sai em primeiro, o Vettel em segundo, o Hamilton em terceiro, o Alonso em quarto.
para o GP da Coreia. E a corrida também teve ali uma ordem de boxe da Red Bull para deixar o Vettel passar. O Vettel vence, o Weber em segundo, o Alonso em terceiro, o Massa em quarto de novo, o Kimi em quinto. Foi uma corrida bem chata. A pista da Coreia era meio chatinha, Bruno. Era uma pista que não tinha muitos pontos de ultrapassagem, então não difícil ter boas corridas lá. Se eu não me engano, a primeira corrida da Coreia foi muito boa, que foi em 2010, mas muito por conta da chuva. Sempre ela ali para ajudar. E ali há uma virada no campeonato. O Vettel já é líder com 215 pontos e o Alonso tem 209. Então ali é a mudança da liderança após o GP da Coreia, faltando 5 corridas. Quer dizer, depois da Coreia faltavam 4 corridas. Então o Vettel só assume a liderança do campeonato faltando 4 corridas para o fim. E mantém a liderança quando fomos para a Índia. A Índia, que o Vettel foi campeão lá em 2013, tem uma foto muito legal dele lá, cara, comemorando o título, que ele dá os zerinhos na frente e ele meio que se curva ao carro. É muito legal. Quem tiver a oportunidade de procurar, procure, porque vale a pena. Mas a corrida no quali, o Vettel já faz a pole, o Weber em segundo, o Hamilton em terceiro, o Alonso sai em quinto. E o Alonso, para variar, tirando leite de pedras, consegue a segunda posição na corrida. O Vettel vence, o Weber fecha o pódio. Cara, você vê como o Alonso várias vezes larga para trás de quinto e ele consegue chegar no pódio. Quando eu falo que foi uma das melhores, se não a melhor temporada do espanhol, é muito por conta disso. Ele tirava leite de pedra dessa Ferrari. Só que ele sai da Índia ali, faltando 3 corridas para o final do campeonato. O Alonso já está em 13 pontos de desvantagem para o Vettel, Bruno. Então vamos para Abu Dhabi. Eu não vou falar quem venceu essa corrida, porque essa corrida quem tem que falar quem venceu é o Eric. Eu só vou falar o que aconteceu com o Vettel. O Vettel teve que largar dos boxes. A Red Bull preferiu fazer uns ajustes no carro dele, né? Até porque ele teve algum problema no quali e tudo mais. Então ele largou dos boxes, teve confusão na primeira volta. Depois quebrou o bico dele. Ele andou com o bico quebrado até quase bater no Ricardo e desviar e atingir a placa do DRS. E mesmo assim terminou em terceiro. Cara, o Vettel faz uma. Aí era um ponto de virada pro Alonso. O Alonso estava largando em sexto, o Vettel largando em último, e o Alonso perdeu o título de 2010 pro Vettel em 2000, em Abu Dhabi, justamente porque é uma pista muito, muito chata de passar, Bruno. O alemão faz uma corrida espetacular, espetacular mesmo. Ele passa, além dele ter largado dos boxes, é que nem você falou, ele teve problemas no bico, aí ele volta pro box, troca o bico, aí ele volta, quase bate no Ricardo por conta do safety car, que o Ricardo estava aquecendo os pneus na reta oposta de Abu Dhabi. E por conta de toda essa confusão, quem venceu foi o nosso glorioso Kimi Raikkonen, cara. Kimi Raikkonen vence de Lotus no ano de volta dele para a Fórmula 1. O finlandês faz uma corrida espetacular, largando de quarto no grid. O Alonso fica em segundo, o Vettel em terceiro. E uma das melhores exibições do Kimi, assim. Não é porque eu sou fã, não, mas foi uma das melhores exibições do Kimi. E tem o famoso rádio, né, pro engenheiro dele, Leave Me Alone. Porque o engenheiro tava enchendo o saco dele. Ah, aquece os pneus. Ah, não sei o quê. E ele falou, cara, me deixa em paz, eu sei o que eu tô fazendo. É clássica essa corrida do finlandês. E essa corrida gerou lendário áudio. Num grupo que a gente tá, toda semana tem a discussão, qual é o melhor piloto da história. Sempre tem o nosso glorioso Victor que fala que é o Hamilton. Aí sempre ele fala, dá uma cutucada no Eric, fala que foi o Kimi. Aí esses tempos o Eric virou e mandou no áudio no grupo. O Kimi ganhou de Lotus, mano. De Lotus. Cara, para mim, esses pilotos que ganharam com equipes menores, o Vettel, a primeira vitória do Vettel foi de Toro Rosso, cara. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas julgam tanto o Vettel pelo Vettel de agora, mas o Vettel ganhou a corrida de Toro Rosso. É mais ou menos o que o Gasly fez agora, só pra gente comparar um pouco. E naquela época a Toro Rosso não era tão boa quanto a AlphaTauri de hoje em dia. Isso aí, mais um abraço pro pessoal do grupo aí que escuta a gente. Só brincadeira, hein, Victor? Hamilton, a gente respeita o Hamilton também, viu? Ah, o Vitor é aquele cara que torce pra quem tá ganhando. Torce pro Hamilton. Quando a gente fez intercâmbio junto, ele torcia pra Red Bull, viu, o Bruno? Só pra lembrar que o cara tinha até a camisa aqui do Vettel. O cara era torcedor da Red Bull. Isso aí, fica registrado então. Agora vamos para as Américas para fechar o campeonato, duas corridinhas. Estados Unidos, a gente teve um fato que assim, tudo que a gente falou de Ferrari trabalhar pro Alonso, que não dava valor pro Massa, aconteceu nessa corrida. Por quê? O que aconteceu? O asfalto do GP do Circuito das Américas era novo. E na classificação, o Alonso era P8, então ele ia largar do lado ruim da pista. E o Massa ia largar à frente dele no grid. O que a Ferrari fez?
trocou a caixa de câmbio do Felipe Massa para fazer ele para último e com isso o Alonso pulou uma posição, foi para P7 e largou do lado limpo e deu certo. Pois é, Bruno, mais uma que a gente já sabe de quando a Ferrari trabalha só para um piloto. E deu certo, né? Porque logo na largada o Alonso já pula ali para quarto lugar e vai à caça do Vettel e do Hamilton. A corrida inteira, o Hamilton vence. A primeira corrida no, na pista de Austin, o Bruno. A Fórmula 1 não corria nos Estados Unidos desde 2007. Foi o último GP em Indianápolis, na pista mista de Indianápolis. O Hamilton vence, o Vettel é segundo, o Alonso é terceiro, o Felipe faz outra boa corrida, fica em quarto. E ali eles vêm para o Brasil com o campeonato disputado entre Vettel com 273 pontos, Alonso com 260, o Kimi é terceiro com 206 e o Hamilton em 190, está em quarto. Olha aí, Vitor. Kimi na frente do Hamilton, hein? Com um carro pior. Com um carro pior. E chegamos ao nosso glorioso Brasilzão, Interlagos, valendo o título. Vettel larga em P4, Alonso larga em P7 e na primeira volta já tivemos emoção. Cara, eu tava na arquibancada nessa corrida, Bruno, e eu tenho um pedaço do acidente do Vettel. Ele larga mal, ele já larga mal na reta principal. Ele faz o S, o Alonso e o Massa, eles vão como um foguete por fora, os dois. Então eles já contornam ali para a reta oposta entre os quatro primeiros. O Vettel já tinha caído ali para sexto, sétimo e na freada da curva 7 ali, a freada do lago, ele acaba rodando e batendo com o Bruno Senna. E nessa rodada, que foi mais erro do Bruno, que dá o toque nessa rodada, o Kobayashi e o Pérez, os dois pilotos da Sauber, eles tocam no Vettel. E eu tenho um pedaço do carro do Kobayashi, do bico, que toca no Vettel. Tá aqui em casa num quadro. Um dia eu vou mandar foto aí pro pessoal. Quem quiser, cobra lá no Instagram. E o Vettel faz uma recuperação também impressionante. Ele cai para último, uma chuva, aí começa a chover. Ele conta com a sorte nisso de começar a chover. E por coisas de centímetro, tem uma foto que eles conseguiram tirar do carro quando o Vettel consegue voltar pro box, que mostra onde o Bruno acertou. E coisas ali de 10 centímetros, o Vettel não ia conseguir sair do lugar, Bruno, porque teria pegado o escapamento do carro, teria danificado toda a parte ali aerodinâmica traseira do carro da Red Bull. A corrida foi muito boa, choveu, foi bem legal a corrida mesmo. O Button vence com Alonso em segundo, o Massa em terceiro e o Vettel em sexto. Fato curioso é que Hamilton liderava a corrida, tipo, muito para frente mesmo, e o Hülkenberg em segundo. Hülkenberg não é S do Senna, ele tenta passar o Hamilton, ele sai do trilho e aí ele toca no piloto inglês, quebra a suspensão do piloto inglês, aí o azar do Hamilton mais uma vez, e o Hamilton abandona a prova. O Hülkenberg ainda foi quinto e mesmo assim foi punido, terminou em quinto, senão o Hülkenberg também teria brigado por um pódio. A corrida termina com safety car, Bruno. E além disso, de tudo que aconteceu no Vettel e tudo mais, ainda teve aquele box que ele foi e a equipe nem tava com os pneus na mão para trocar do carro dele. Sim, foi uma corrida que deu assim tudo certo pro Vettel e tudo errado ao mesmo tempo. Ele bateu, rodou, foi para a última, a equipe esqueceu dos pneus e aí o campeonato termina com ele com 281 pontos, o Alonso com 278. E aí tem uma das cenas para mim que é uma das cenas mais bonitas assim da Fórmula 1, ou no caso chocante, que quando acaba a corrida, os três pilotos param ali no parque fechado, no caso o Button, o Alonso e o Massa. E o Vettel, ele fora do parque fechado, sai do carro e começa a comemorar. E o Alonso fica parado, assim, olhando aquilo, ele não acreditando. Ele não consegue acreditar no que ele estava vendo ali, né? Então é uma cena muito legal pro pessoal aí que quiser ver. E tem até um fato curioso, né? Que essa foi a última corrida do Schumacher na Fórmula 1, igual você comentou que foi a última temporada dele, essa foi a última corrida. E o querido Schumacher deixou o compatriota passar quando o Schumacher estava em sexto. Ah, sim, Schumacher sendo Schumacher, né? Ah, Bruno, mas assim, não que ele esteja errado, cara. Tem muita. Não foi só o Schumacher que fez isso, tá? Teve muitas corridas já durante a Fórmula 1, durante o ano, que chega na última corrida, pilotos veem que quem tá disputando o título, eles dão uma tirada de pé assim. É óbvio que o Schumacher tirou o pé porque era o Vettel. Não é que ele tira o pé ali na subida da reta para entrar no miolo. Ele dá uma tirada de pé, o Vettel até dá um sinal para ele. Só que não mudaria o preço do pão.
porque mesmo o Vettel ficando em sétimo, ele seria campeão. Não foi isso que fez o Vettel ser campeão, mas sim, é mais uma coisa que a gente vê que aconteceu. Tem muita coisa disso na Fórmula 1. Então é isso, a temporada terminou com Vettel em primeiro e Alonso em segundo. A Red Bull foi a campeã dos construtores. O Vettel viria a ganhar mais um título pela Red Bull e dali para frente a gente teria toda a dominância da Mercedes, com Lewis Hamilton, com o título do Rosberg no meio. O Vettel iria para a Ferrari no futuro. O Alonso, sendo Alonso, né, acabou indo para a McLaren, saiu da Fórmula 1, voltou da Fórmula 1. Mas assim, essa temporada fica para a história porque foi simplesmente fenomenal. Foi uma temporada espetacular, Bruno. Quem tiver a oportunidade de procurar, ver os highlights, ver até o documentário que tem, eu não sei se tem disponível no YouTube, eu consegui ver por causa do Fórmula 1 TV, mas, cara, é muito legal. Uma temporada que vai ficar marcada aí na história por essa briga. E pra mim, eu falo aqui de novo, foi uma das melhores temporadas do Fernando Alonso, se não a melhor temporada. O cara tira leite de pedra com uma carroça, que era aquele carro vermelho da escuderia italiana. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. O bloco histórico fica por aqui. Agora vamos de notícias. Agora vamos falar de notícias da Fórmula 1 e tivemos mais uma mudança de grande prêmio. Pois é, Brunão. O GP da Turquia, né, que tava já substituindo o GP do Canadá, foi cancelado também. E no lugar dele entrou o GP da Estíria, que vem ali fazer uma rodada dupla no Red Bull Ring, na Áustria. Então a gente vai ter uma rodada tripla, para falar a verdade, Bruno, em sequência. GP da França, dia 20/6, já GP da Estíria, dia 27/6, e já no outro final de semana, 4/7, o GP da Áustria. Então, para a Fórmula 1, eles querem porque querem fazer essas 23 corridas no ano. Vamos ver se vai conseguir, porque depois do GP de Singapura, depois do GP da Rússia, que é no final de setembro, e aí outubro e novembro, que são corridas fora da Europa, ali a gente vai ver se vão conseguir ser realizadas. Tem uma sequência ali: Singapura, Japão, Estados Unidos, México, Brasil, Austrália, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Vamos ver se essas corridas vão realmente acontecer, Bruno. E Brunão, falar assim, coisa rápida que aconteceu essa semana, a gente não teve tanta notícia, mas uma coisa que chamou a atenção foi o Toto Wolff elogiando muito o Ocon e colocando o Ocon na briga por essa vaga em 2022, essa vaga na Mercedes. Essa vaga do Bottas, cara, que a gente cravava tanto que era do Russell, eu ainda acho que o piloto inglês é favorito, mas acho que deu uma queimada no Russell, essa chilique que ele deu. E aí junta-se com a ótima temporada que o Ocon está fazendo, elogiada pelo Fernando Alonso, inclusive. Então vamos ficar de olho aí que pode ser que o piloto francês comece a cavar uma vaguinha ali na Mercedes. De Fórmula 1, essa semana, mais isso mesmo, Brunão. Falar da Indy, que também anunciou um cancelamento do GP de Toronto devido ao Covid. Então o Canadá está bem restrito. Falar de outros esportes, o Toronto Raptors esse ano teve que jogar a temporada inteira em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, porque mesmo atletas não conseguem viajar e entrar no Canadá. O primeiro-ministro canadense, o Trudeau, está bem rigoroso, né, com as medidas sanitárias no país canadense. Mais uma notícia, Bruno, mas agora da estoque, né? Falar que o Ricardinho Maurício, Covid, não vai correr a etapa desse final de semana em Interlagos. No lugar dele, a gente coloca a RC, né, o Meinha, não brinca em serviço. Chamou o Antônio Félix da Costa, que toda vez que andou de estoque andou muito bem, então vamos ficar de olho no português. Não temos Fórmula 1, mas temos outras categorias e fica com o Eric para avisar pra gente o que temos esse final de semana. Esse final de semana tem o MotoGP, a categoria inteira corre, a MotoGP, Moto E, Moto2 e Moto3, GP da França, Bruno, lá em Le Mans, só que é na pista curta de Le Mans, né, não é na pista das 24 horas, largada às 9 horas da categoria rainha no Fox Sport. A Stock Car também vai correr em Interlagos, como a gente estava falando aqui, a partir das 11 horas da manhã, transmissão do Band, do Sport TV e no YouTube da Stock Car, as duas corridas. Agora as corridas aumentaram de 20 para 30 minutos cada corrida. Bem legal. A NASCAR vai correr em Dover, às 3 horas também, transmissão do Fox Sport. E a Indy vai ter o GP de Indianápolis. Não é as 500 milhas, é o GP no circuito misto de Indianápolis, largado às 3h40, com transmissão da TV Cultura. Na última semana o Eric empatou comigo nos palpites, estamos em 11-11. Nessa semana mais 5 palpites e vamos lá. Indy
em Indianápolis no circuito misto. Quem leva? Will Power, Will Power. Vou anotar aqui. Eu vou de Colton Herta. que teve seu contrato renovado agora, hein, Bruno? Vai ficar na Andretti até o final de 2023, a Fórmula 1 que estava de olho aí já no garoto, todo mundo fazendo propaganda, mas o Andretti foi lá e já renovou com o jovem americano. E o jovem vai ganhar a corrida para eu ganhar de você nos palpites. MotoGP na França. Quem leva? Quem vai ganhar? Pipo Banhara, da Ducati. Certo, eu vou de Quartararo. Corrida 1 da Stock, lembrando que na primeira corrida é o GP, a corrida que tem a classificação e na segunda corrida inverte os 10 primeiros. Quem vai vencer? Daniel Serra. Eu vou com o Portuga, Félix da Costa. Tô animadão pra ver o Félix da Costa, hein? Pô, promete, hein? Promete, o português anda muito. Vamos lá. Corrida 2 da Stock. Antônio Félix da Costa. Ah, miserável. Eu vou de Rubinho. Grande aposta, hein? Rubinho que ama Interlagos. Vai levar essa, vai levar essa. Agora o último palpite, né? Palpite aleatório, que não tem nada a ver com automobilismo, a gente define com base no que tá na nossa cabeça. Campeonato Alagoano no sábado, um clássico. CRB contra CSA. Quem leva? CSA. CSA. Eu vou, pra não empatar, não ter chance da gente empatar, CRB. Tá bom. Clássico é clássico e vice-versa, já diria o outro. Exatamente. Então fechamos os palpites, fechamos esse podcast maravilhoso histórico da temporada de 2012. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem a sua sugestão do que vocês querem que falem. A gente pode falar aqui de pilotos, de temporadas, de rivalidades como o Senna e Prost. E fica aí sugestão de vocês que a gente faz aqui. E é isso. Muito obrigado pela audiência e até mais. Valeu, pessoal. Espero que vocês gostem aí. Estamos de volta semana que vem com as notícias do final de semana e um preview do GP mais clássico da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco. Que o Bruno falou que um dia vai alugar um iate e vai sortear para um ouvinte. É isso aí. Um dia, daqui a muito tempo, para assistir esse GP chato pra caramba. É isso. Valeu.